Tem gente que a gente ama, tem gente que a gente critica, mas tem gente que é simplesmente impossível de ignorar. Essa é a história do Luciano Hang, o homem que transformou uma pequena loja de tecidos em um dos maiores impérios varejistas do Brasil. A Havan, ele veio de uma família humilde em Brusque, Santa Catarina, mas já nasceu com um DNA de trabalho que parecia motor de caminhão, não desligava nunca. Começou cedo, carregando peças e caixas no comércio dos pais. Enquanto muitos só viam o trabalho pesado, ele observava tudo, aprendia rápido e sonhava alto. Sua ambição era gigante, muito maior que a pequena cidade onde cresceu. O primeiro passo foi abrir uma modesta loja de tecidos com um sócio, o Vanderlei. Era um espaço pequeno, simples, que no início nem nome tinha. Mas aquela lojinha tinha algo que a concorrência não tinha: um dono obcecado pelo cliente. Luciano atendia todo mundo pessoalmente, conhecia os clientes pelo nome, facilitava o pagamento, era tudo no fiado, anotado à mão em uma caderneta. Ele confiava nas pessoas e as pessoas confiavam nele. Foi ali que a semente da Havan começou a brotar. E de onde veio o nome Havan? É simples. A fusão dos nomes dos sócios, Adi Hang e Vande Vanderlei. Naquela época, a Havan nem sonhava em ser a gigante que é hoje, mas o Luciano já sonhava por ela. Ele imaginava lojas grandes, cheias de produtos, atraindo multidões. O problema é que logo depois, o Brasil mergulhou numa crise que quase acabou com tudo. Chegou Plano Collor, contas congeladas, crédito sumindo, uma crise econômica sem precedentes. O varejo brasileiro entrou em colapso. Muitas empresas fecharam as portas da noite para o dia. A Havan, ainda pequena e frágil, quase quebrou. Foi um golpe quase fatal. Luciano encarou uma das piores crises da história do país de frente. Enquanto muitos se desesperavam, ele agiu. Vendeu carros, imóveis, tudo o que tinha para levantar capital. Cortou gastos até o osso e renegociou dívidas sem parar. Não foi sorte, foi pura coragem e resiliência. Ele se recusou a desistir do seu sonho. Sair dessa crise foi o ponto de virada. Luciano percebeu que precisava de uma estratégia diferente, algo que ninguém no varejo estava fazendo. E foi aí que ele criou o modelo que conhecemos hoje, o Templo do Varejo Popular. Ele apostou em megalojas com corredores amplos, ambiente climatizado, estacionamento grátis e uma atmosfera festiva. A ideia era criar uma experiência de compra, não apenas vender produtos. Queria que as famílias fossem à Havan para passear. Ele encheu as prateleiras com uma variedade imensa de produtos, do chinelo à geladeira, para todos os bolsos. Enquanto a maioria dos varejistas tinha medo de crescer e investir em lojas grandes, o medo de Luciano Hang era ficar pequeno. Ele queria escala, queria volume, queria oferecer o menor preço possível. E o Brasil abraçou a ideia. A Havan começou uma expansão explosiva, abrindo lojas por todo o país. E claro, não dá para falar de Havan sem falar da Estátua da Liberdade. Quando ele decidiu colocar uma réplica gigante do monumento na frente da primeira megaloja, todo mundo achou que era loucura. Mas o Luciano sabia exatamente o que estava fazendo. Marketing puro e genial. A estátua não era só decoração, era um outdoor vivo, virou ponto turístico, cenário para selfies, pauta para reportagens e, claro, alvo de incontáveis memes, ou seja, propaganda gratuita e massiva. A estátua transformou a Havan em uma marca instantaneamente reconhecível em qualquer lugar do Brasil. Com o crescimento da empresa, a figura de Luciano Hang também cresceu. Ele se tornou uma figura pública, conhecido por suas opiniões fortes e seu jeito direto de falar, com um discurso forte em defesa do liberalismo econômico e do Brasil. Ele se posicionou politicamente de forma clara, o que gerou uma onda de críticas,
mas também uma legião de apoiadores. Polêmico, controverso, mas, de novo, impossível de ignorar. Se tem uma coisa que Luciano Hang não teme, é dar a sua opinião, e essa exposição, goste-se ou não, só fortaleceu a imagem da marca, conectando ainda mais com uma parcela do público. Hoje, a Havan é um verdadeiro império. São milhares de empregos diretos, centros de distribuição gigantescos e automatizados, centenas de lojas espalhadas de norte a sul do Brasil. A empresa oferece um mix de mais de 350 mil produtos, do básico ao tecnológico. A Havan virou um destino de compras, uma referência no varejo e um verdadeiro espetáculo de consumo. É o resultado da visão de um homem que nunca teve medo de pensar grande. A filosofia Hang é simples e poderosa. Não importa de onde você veio, o que importa é o quanto você está disposto a trabalhar, a arriscar e a sonhar. Luciano Hang provou que é possível começar do zero, enfrentar as piores crises e construir algo monumental. A jornada do mascate de Brusque, que se tornou bilionário, transformando uma salinha de tecidos em um império nacional. É uma das histórias de empreendedorismo mais impressionantes do Brasil. Agora, você sabe como a Havan deu certo. Obrigado por assistir. Se você curtiu conhecer essa história de perto, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!